Saudações, amigos do canal. Sejam bem-vindos a todos, os nossos amigos, novos inscritos e também aqueles amigos que já vinham me seguindo. Vou dar boas-vindas a todos, sintam-se à vontade. E em primeiro lugar agradecer ao nosso Deus, que é o Deus bondoso, o nosso Criador, que nos deu vida e saúde para nós estarmos aqui hoje. E se você hoje conseguiu abrir esse vídeo e assistir esse vídeo, é porque a graça de Deus te alcançou. Então louvado seja esse Deus, porque é um Deus bondoso, Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. Então, querido, hoje nós vamos tratar aqui um assunto muito importante. Assunto é esse, a respeito de um tema muito importante. Mas antes de nós abordar o nosso tema, vou pedir para você, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe e deixe sempre seus likes, porque isso é muito importante e também é muito importante para o canal e isso ajuda bastante o canal a crescer. Então, querido, o nosso tema de hoje é as obras da carne. Porque no vídeo anterior nós falamos aqui a respeito das obras do Espírito Santo. Então, hoje vamos falar a respeito das obras da carne. E também para avisar aos irmãos que quando nós estamos a falar acerca das obras da carne na Bíblia, é uma lista vasta, ou seja, é uma lista que contém muitas obras. Então, eu escolhi algumas obras que nós aqui vamos debater. E se você não entender a respeito de uma obra que lá nos Gálatas é dito, por favor, deixe seu comentário lá e escreva a sua dúvida. Eu vou lá ver e vou responder a partir de um vídeo. Querido, sem mais delongas, vamos entrar para o nosso estudo. Quando nós vamos falar acerca das obras da carne, nós estamos a falar aqui de atos que nós temos praticado dia após dia. Ou seja, são coisas que nós temos praticado sem levar algumas vezes em conta que isso é pecado. Então, isso é o que nós vamos estudar aqui e vamos descobrir o que a Bíblia fala acerca de algumas coisas aqui descritas na Bíblia. E não só, essas coisas são muito perigosas e Deus detesta essas coisas. E indo para o livro de Gálatas 5, no verso 19 a 21, a Bíblia diz o seguinte: as obras da natureza pecadora são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, bruxaria, ódio, brigas, ciúme, iras, egoísmo, rixas, divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas iguais a esta. Eu já os avisei a respeito dessas coisas e os aviso novamente. Aquelas pessoas que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Querido, aqui nós estamos a ver que a Bíblia nos diz que as pessoas que cometem essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Aí nós estamos a ver o perigo do pecado e não só o perigo de cometermos erros sem saber. Algumas coisas aqui descritas nesse livro nós já cometemos sem saber e não só, algumas vezes nós cometemos com consciência, conhecendo que isso é errado, mas nós temos cometido. Então, meu querido, antes de eu desenvolver mais esse tema, vou pedir para você, se caso você fazia isso sem saber, então a partir de hoje que você sabe, abandone. E se você também fazia isso sabendo, eu vou pedir para você abandonar essas coisas. Porque a minha vontade é de estar com você lá no reino dos céus. Então, querido, se nós formos a ler também o Gálatas 16, 17, a Bíblia nos diz assim: por isso eu digo, deixem com que o Espírito guie o comportamento de vocês. Assim não satisfarão os maus desejos da sua natureza pecadora. Pois o que a nossa natureza pecadora deseja é contra o Espírito. E o que o Espírito deseja é contra a nossa natureza pecadora. Estas duas coisas são opostas entre si. Por isso vocês não podem fazer tudo o que gostariam de fazer. Querido, o que esse verso quer nos ensinar? Esse verso, primeiro, ele diz que nós devemos habituar, ou seja, nós devemos cultivar o hábito de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E por quê? Porque na vida nós temos duas naturezas. A natureza pecadora, ou seja, a natureza pecaminosa e também a natureza do Espírito Santo. Então a Bíblia aqui nos incentiva, diz que nós devemos deixar que o Espírito Santo
nos guie. E se o Espírito Santo nos guiar, ele vai nos dar os seus frutos. Ele vai nos dar as suas obras do Espírito Santo. Então a Bíblia também diz que aquelas pessoas que são guiadas pelas obras da carne, eles não vão herdar o reino dos céus. E também há uma consequência muito grave, porque a Bíblia também diz que essas pessoas que são guiadas pelas coisas, pelas obras da carne, essas pessoas não herdarão o reino do céu e eles ficarão fora da vinda de Cristo, eles não serão salvos. Então a Bíblia diz que deixe que o Espírito Santo guie vocês. E a Bíblia também esclarece, diz que há uma luta espiritual, há uma guerra espiritual entre a natureza pecadora e a natureza pecaminosa. O que acontece é que a natureza pecaminosa, ela nos incentiva a pecar, ou seja, nos leva ao mal, nos leva a pecado. Enquanto que a natureza do Espírito Santo, ou seja, a natureza do Espírito Santo, quando o Espírito Santo trabalha em nós, o Espírito Santo nos guia a fazer obras divinas, ou seja, nos leva a fazer coisas perfeitas, coisas que agradam a Deus. Enquanto que a natureza pecadora, ela nos leva somente a pecar. Por isso que a Bíblia diz que vocês não devem satisfazer os vossos desejos. Querido, olha só, nós podemos ter um desejo de fazer alguma coisa, mas na nossa consciência, o Espírito falar dentro de nós, dizendo que isto é errado. Então aí, nós entramos em conflito. Faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. Mas, quando nós formos a ver, na maioria das vezes, nós acabamos por cair no erro. Nós obedecemos a nossa natureza pecaminosa e não a nossa natureza das obras do Espírito. Então a Bíblia nos chama mais atenção a obedecermos à vontade do Espírito. E agora indo para... Eu marquei aqui a lista das obras da carne de uma forma pontual. Ou seja, eu marquei elas na minha agenda, não destaquei com pontinhos. Então eu apenas marquei 6. Né? E aqui nós vamos dar apenas 6. Vamos começar com o primeiro ponto. O primeiro ponto é idolatria. Querido, idolatria é um pecado que a Bíblia condena. É um pecado que não agrada a Deus. E é um pecado que leva à morte. E é um pecado que nos separa da presença de Deus. Isso por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Êxodo 20, né? O livro de Êxodo 20, no verso 3, a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, querido, a Bíblia diz que nós não devemos ter outros deuses diante de quem? Diante dele. Deus é o único, é Ele que nos fez, é Ele que nos criou. Nós somos imagens semelhantes de Deus. O que nos leva a perceber é que nós devemos obedecer ao nosso Deus, devemos adorar a Ele, e somente Ele que deve ser adorado. Debaixo, de cima e de baixo, não há outro Deus a não ser o Deus vivo, o Deus de Jacob, Isaac e o Deus de Jacó, Isaac e Abraão. Esse é o Deus em que nós devemos adorar, o Deus de Israel. É o Deus vivo, o Alfa e o Ômega, aquele que morreu e ressuscitou. Esse é quem nós devemos adorar. Não devemos adorar ídolos, imagem, ou seja, ter amuletos dentro de casa. Isso chama-se idolatria. A Bíblia condena esse tipo de pecado. E é um pecado que nos leva à morte. Então, querido, abandonemos esse tipo de pecado. E indo para o segundo ponto, nós temos lá ciúmes. Querido, ciúmes é um pecado que nós, algumas vezes, não levamos em conta. Sentimos ciúme da nossa esposa, nosso esposo, nosso namorado, nossa namorada, ou seja, de qualquer nosso amigo, por adquirir alguma coisa, nós começamos a ter ciúme. A Bíblia condena esse ato. E a Bíblia diz que essas pessoas que praticam essas tais coisas não herdarão o reino do céu. Se nós estamos preocupados em herdar o reino do céu, devemos controlar o nosso nível. Né? Devemos controlar o nosso nível. Devemos controlar toda a nossa força, ou seja, devemos controlar todo o nosso ser. Ciúmes a Bíblia condena. Por que a Bíblia condena ciúme? Olha só, se nós formos a ver, o ciúme é algo que surge dentro de nós. E ciúme cria ódio, ódio cria inveja. Inveja nos faz com que nós possamos tramar a morte de alguém. Então, ciúme leva algumas vezes até a morte. Nós desejamos o mal ao outro através de ciúme. Vamos ler a Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis 4, no verso 8. Nós vamos ver o que a Bíblia aqui quer nos ensinar. A Bíblia diz assim: e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então nós estamos a ver aqui aonde o ciúme nos leva, a gravidade do ciúme. O ciúme nos leva também à morte. Abel invejou o seu irmão, ou seja, Caim invejou o seu irmão Abel e acabou por matar ele.
O outro exemplo é de José. José contou um sonho a seus irmãos. E os seus irmãos começaram a ter ciúme e começaram a invejar a José e odiar a José. E terminaram por lhe vender. Então, devemos nos controlar. E ciúmes, nós não devemos ter ciúmes, porque ciúme nos leva à ruína. Isso, ou seja, ciúme também nos leva a desejar o mal para o nosso próximo. Então a Bíblia condena esse ato de ciúmes. Passando para o terceiro ponto, nós temos lá o quê? Embriaguez. Querido, embriaguez é um pecado também que a Bíblia condena. Porém, algumas pessoas não aceitam que a Bíblia condena esse ato de embriaguez, ou seja, de beber. Ou seja, a Bíblia não aprova que nós devemos consumir o álcool. A Bíblia condena o álcool e Deus proíbe. Por que Deus proíbe o álcool? Querido, o álcool nos destrói. Olhando para nós, que nós somos uma pessoa feita de Deus, feito imagem semelhante de Deus e fomos soprados com Deus o seu fôlego de vida. Nós temos uma responsabilidade grande cá na terra. A nossa responsabilidade é que nós somos administradores de Cristo e não só. Também somos homens inspirados por Deus. Então o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, então a Bíblia diz que não há comunhão entre as trevas e a luz. Ou seja, não há comunhão entre a impureza e a pureza. Então a Bíblia condena esse ato de bebida. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não devemos beber, porque Deus sabe que se nós bebermos, estaremos a sujar o templo do Espírito Santo. Deus condena esse ato. Podemos ler o livro de Éfesos. Vou abrir aqui a minha Bíblia, no livro de Éfesos, e nós vamos tomar a leitura para nós podermos entender o que a Bíblia fala. Éfesos 5, no versos 18. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, o verso 18. Éfesos 5, 18. Diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Querido, a Bíblia diz: não vos embriagueis pelo vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que a Bíblia nos diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo? Querido, o Espírito Santo é a vida. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Nós teremos as obras do Espírito Santo. E se nós nos apegar à bebida, nós estaremos a destruir o templo de Deus. Estaremos a ingerir algo que é impuro no santuário de Deus. E isso é um pecado abominável aos olhos de Deus. Então, querido, por favor, se santifique, se purifique, não se contamine com o álcool, ou seja, não se contamine com a bebida, ou seja, o vinho. Algumas pessoas traduzem mal aquelas passagens na Bíblia que falam que bebem vinho, ou seja, tem várias passagens na Bíblia que falam isso, mas as pessoas traduzem mal. Mal compreensão bíblica. A Bíblia condena o vinho. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do reino. Então nós não devemos nos contaminar com nenhuma sujeira. E indo para o quarto ponto, nós temos lá o egoísmo. Querido, egoísmo é um pecado que também não agrada a Deus. Todo pecado, por mais que seja pequeno ou grande, também não existe pecado pequeno ou grande. Tudo que é pecado destrói. A Bíblia também diz que egoísmo nos destrói. Por quê? Quando nós formos pessoas egoístas, nós não temos amor pelo próximo, não temos carinho pelo próximo, não conseguimos enxergar as necessidades do próximo. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos compartilhar tudo que nós temos pelo nosso próximo, com o nosso próximo. E não só, a Bíblia diz que nós não devemos buscar os nossos próprios interesses. Assim como eu estou aqui fazendo vídeo, é por quê? É por amor, carinho a vocês. Porque eu também quero compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho com vocês. Então a Bíblia diz: compartilhem tudo o que vocês têm. E aliás, os discípulos, quando vendiam uma fazenda, ou seja, quando vendiam algum território, eles vendiam e compartilhavam o valor que eles tinham. Então hoje somos chamados também nós a prestar atenção às pessoas necessitadas, aquelas pessoas que não têm roupa, que não têm de comer, que não têm onde dormir e que não têm nada para fazer na vida. Ou seja, aquelas pessoas que estão desesperadas, sem nenhuma esperança. Nós somos chamados a chamar a atenção a essas pessoas, a cuidar dessas pessoas. É o que Jesus fazia cá na terra. Podemos ler isso no livro de 1 de Coríntios. Vamos para 1 de Coríntios. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. 1 de Coríntios 10, no versos 23.
4 e nós vamos ler, vamos ouvir o que a palavra de Deus quer nos ensinar a respeito do egoísmo. Diz assim a Bíblia: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Então a Bíblia diz, aliás, diz antes cada um o que é de outrem. Então a Bíblia, aqui em outras versões, diz que nós não devemos buscar o interesse próprio, mas cabe a nós ajudar os outros. E também somos chamados a prestar atenção na vida dos outros, ajudar essas pessoas. Isso é o que a Bíblia nos diz, isso é o que a Bíblia nos recomenda. Egoísmo é um pecado que vai nos levar à perdição. Então hoje devemos ter mais amor, mais carinho e ajudar ao próximo e dar atenção ao próximo. Querido, se fosse que eu sou você, eu já me inscrevia nesse canal. Porque esse canal é um canal que ajuda as pessoas a crescer na palavra, no entendimento bíblico. Então, por favor, se inscreva já no canal e vamos continuar. Indo para o quinto ponto, nós temos lá a feitiçaria. Querido, o que a Bíblia fala de feitiçaria? Ou seja, feitiçaria em alguns livros, ou seja, algumas versões bíblicas, fala acerca de bruxarias. É a mesma coisa. Então a Bíblia diz que feitiçaria, querido, feitiçaria é um ato abominável aos olhos de Deus. É um pecado gravíssimo. E não só, é um pecado que nos leva à destruição total. Isso porque Deus não se agrada que nós possamos tirar a vida do outro. Nós não somos dignos de tirar a vida do outro. A feitiçaria anda com essas coisas. Ou seja, a feitiçaria é aquelas pessoas que não têm amor ao próximo, fazem mal ao próximo e matam as pessoas, fazem sofrer as pessoas, fazem adoecer as pessoas, mas não se esqueçam que tudo isso é ligado às coisas ocultas do inimigo. Ou seja, são coisas diabólicas, são coisas juntadas com o homem das trevas, que é Satanás. Satanás, ele tem ministros que fazem essas coisas. Satanás, ele tem ministro que opera essas coisas. Então, querido, a Bíblia condena esse ato. Nós não devemos nos apegar a isso. E a Bíblia também diz que nós não devemos ir consultar a um adivinho, ou seja, a um feiticeiro. Querido, abandonemos essas práticas. Eu e você, hoje somos chamados a abandonar essas coisas, porque se nós permanecermos nessas coisas, não iremos herdar o reino de céu. Vamos ouvir o que a Bíblia diz no livro de Levítico. Levítico 19 e nós vamos ler o versos 30. Vamos abrir o Levítico 19 no versos 31. Vamos ouvir o que a Bíblia quer nos ensinar. Diz assim: não vos virareis para os adivinhos e encantadores. Não os busque, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia é clara. Não vos ajunteis e não vos contamineis e não vão consultar os adivinhos feiticeiros. Somos chamados a não consultar os curandeiros. Somos chamados a não consultar essas pessoas. Por quê? Porque há um Deus lá no céu que opera todos os milagres. Então não devemos ir atrás dessas pessoas. A Bíblia condena esse ato. Então, querido, abandonemos esse tipo de prática, porque isso nos leva à destruição. E indo para o sexto ponto, que é o nosso último ponto, nós temos aqui inveja. Querido, inveja é algo que nós temos feito diariamente. E não só, inveja é algo que nós planejamos, sentamos, processamos e nós vamos na ação. Querido, olha só, inveja. A Bíblia condena a inveja. Por quê? Inveja provoca ódio e ódio provoca a morte. Então, a Bíblia diz que nós não devemos ter inveja do próximo. Não devemos ter ódio do próximo. E não devemos invejar aos nossos amigos, os nossos familiares. Porque a Bíblia diz que nós devemos viver em comunhão, em boas ações com os outros, em um momento, ou seja, em momentos de harmonia, paz e felicidade. Não devemos ter inveja aos outros. Vejamos alguns exemplos. Quando invejaram Caim, quando Caim invejou seu irmão, o que aconteceu? Aconteceu algo muito trágico. Caim matou o Abel. E os irmãos de José, quando invejaram José acabaram por lhe vender. Veja que consequência que a inveja traz. Então, querido, devemos abandonar a inveja. São pecados que nós enxergamos como se fosse coisas
simples e coisas pequenas, mas isso nos leva à destruição. E a Bíblia diz no livro de Gálatas, eu vou passar aqui para o livro de Gálatas, vou tomar a leitura. Gálatas 5, no versos 26. Diz assim a palavra de Deus: não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, e nem ter inveja um dos outros. A Bíblia diz: não devemos provocar a ninguém e não devemos ter inveja dos outros. Isso por quê? Porque se nós invejarmos aos outros, estaremos a nos destruir a nós mesmos. Não iremos crescer espiritualmente e não iremos crescer na caminhada cristã. Então, querido, vamos abandonar a inveja. E eu vou terminar o meu vídeo aqui com um apelo muito especial, um apelo muito importante. E esse apelo encontra-se no livro de Gálatas, no livro de Gálatas 5, no versos 24 e 26. Vou tomar a leitura. Diz assim: aqueles que pertencem a Jesus Cristo pregaram a sua natureza pecadora na cruz, juntamente com as suas paixões e desejos. Se é do Espírito que obtemos a nossa nova vida, então devemos seguir o Espírito. Querido, a Bíblia é clara e a Bíblia nos ensina. Ela diz: se nós aceitamos a Cristo, então nós pregamos a nossa natureza pecadora na cruz. Ou seja, a Bíblia diz: nós, se aceitamos a Cristo, então nós devemos aceitar, abandonar aquelas obras da carne. E a Bíblia também diz: se nós aceitamos a Cristo, devemos permitir que o Espírito de Cristo nos guie. Se Cristo nos guia, então a finalidade é a salvação. Querido, por favor, permita que o Espírito Santo de Deus te guie, te use em todas as coisas e em todas as coisas que você queira fazer. Então, querido, este foi mais um vídeo no nosso canal Rashid em Busca da Verdade. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça, se inscreva no canal, comente, deixe seu like, compartilhe o vídeo para que possa alcançar milhares de pessoas. E não só, ajude-nos também a evangelizar desta maneira, compartilhando e comentando. E queridos, não se esqueçam, devemos mudar de vida, mudança de atitude. Se você gostou, já falei aqui, se inscreva mais uma vez. Eu volto no próximo vídeo com a lição número 6, que nós vamos estudar acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não perca esse tema, é um tema muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, comente e compartilhe para que o próximo vídeo você não possa perder. Então, querido, um beijo e fique com Deus. Eu volto no próximo vídeo. Um abraço forte.